Olá, vamos começar a aula 36 do curso de Matemática Básica. Na aula passada, a aula 35, eu apresentei para você a definição de porcentagem, ok? Apresentei as três formas que você tem de escrever um valor percentual. Apresentei também a primeira das 8 classificações que nós fazemos com o estudo da porcentagem no livro, que é a classificação valor menor sobre valor maior. Hoje eu apresentarei para você a segunda dessas 8 classificações, que é valor maior sobre valor menor, o inverso, né, da anterior. Valor maior sobre valor menor igual a 1 mais I, a vogal I. Onde I, você já sabe desde a aula passada, é a taxa percentual, é o valor percentual referente ao aumento, ok? Essa fórmula é também conhecida como fórmula do aumento. Qualquer questão, aí o que eu gostaria de você é o seguinte: começasse a ficar treinado, a quando você estiver lendo uma questão de matemática e perceber que é porcentagem, procure verificar se é referente a aumento. Se houve um aumento de qualquer grandeza, não precisa ser dinheiro, não necessariamente precisa ser dinheiro, também pode ser referente a valor monetário. Mas se você tem aí uma grandeza que foi aumentada na questão, ok? Já sabe, houve aumento, é fórmula do aumento, não tem para onde correr, ok? O que é que nós vamos fazer? Inicialmente, vamos trabalhar com as páginas 266, 267, são as questões iniciais. Nós iremos trabalhar com questões que pedem o seguinte. Vamos lá. A questão dá o valor maior, dá o valor menor e pede a taxa. Depois nós iremos fazer questões ao contrário, onde se dá a taxa, dá o valor menor e pede o valor maior. Ou então, diferente, dá o valor maior, dá o valor da taxa e pede o valor menor. Ok? Então essa forma, digamos assim, não é só apenas para calcular o valor da taxa, serve para calcular também o valor da taxa, do valor maior ou então do valor menor, ok? Bom, página 266, vamos começar com a questão R10. Então vamos a ela, questão R10. O que é que nós temos nessa questão? Uma casa custava 160 mil reais. Hoje ela vale 200 mil reais. Qual foi a taxa percentual de aumento no valor dessa casa? Aumento, sublinha aí a palavra aumento. Aumento, o que é que você tem? Valor maior imediato, né? Se houve aumento, já sei. Valor maior sobre valor menor. Muito bem. Valor maior sobre valor menor. Igual a quem? Igual a 1, é o fator de aumento, né? Fator de reajuste, onde o que eu quero na realidade é esse valor aqui, o valor de I. Muito bem. Valor maior é o valor da casa após o aumento. 200 mil reais. Vamos colocar logo os valores aqui. 200 mil reais. Ok? E o valor anterior? 160 mil reais. Pronto? 160 mil reais. Igual a quem? 1 mais I. Lembrando que se você quiser, se você acha melhor, prefere resolver esse tipo de questão usando regra de 3, você, por favor, fique à vontade. Se você se dá bem com regra de 3, se você tem já intimidade, você acha que você é mais rápida ou você é mais rápido em regra de 3, poxa, então use regra de 3. O que eu estou fazendo aqui para você é dando uma segunda opção. Eu estou dando para você outra opção além da regra de 3. Ok? O que é que nós podemos fazer aqui? Ora, cortar em cima e embaixo 4 zeros. O que equivale matematicamente a você dividir, simplificar essa fração por 10 mil. Então vamos aqui cortar 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo. Pronto. Ficamos com quanto aqui? Ficamos com 20 sobre 16. Pô, mas aí dá para a gente simplificar isso. Por quanto? Dá para simplificar por 4.
20 por 4 dá 5, 16 por 4, isso é igual a 4, muito bem. Então, 5 quartos. Vamos dividir 5 por 4? Fácil. 5 dividido por 4, isso é igual a 1,25. Ora, mas você quer o valor de quem? Da taxa. Então, por favor, pegue esse número 1 e passe ele aqui para o membro da esquerda. Então, deixa ele desaparecer daqui. Pronto, já foi embora. Quanto é 1,25 menos 1? Fácil. Isso vai ser 0,25. Muito bem. Ora, mas você quer o valor em termos percentuais, né? Da forma percentual. Então, vamos multiplicar isso por quanto? Por 100. 0,25 vezes 100, isso é igual, na realidade, a 25%. Portanto, o aumento no valor dessa casa foi de 25%. Sem uso de regra de 3, ok? É opinião pessoal. Eu acho que isso aqui é mais rápido, mas é o que eu falei, é pessoal. Tem pessoas que gostam, preferem regra de 3, aí eu não vou interferir. Quem sou eu para interferir nesse caso aí, ok? Questão R11, vejamos. Aqui ó, a gente mexeu com dinheiro, né? Vamos ver na questão R11 o que é que acontece aí. Uma pessoa com peso abaixo da média submeteu-se a um tratamento médico para corrigir esse problema. No início do tratamento, a pessoa tinha 45 kg de massa. No final deste tratamento, esta pessoa estava com 54 quilos. Qual a taxa percentual de aumento? Sublinha, aumento na massa dessa pessoa. Poxa, sem comentários, né? Houve um aumento, então você tem aqui maior sobre menor, maior sobre menor, igual a 1 mais I. Pronto, 1 mais I. Quem é o maior? É a massa da pessoa após o tratamento. Então vamos colocar a massa da pessoa após o tratamento, 54 quilogramas. E quem é o menor? É a massa da pessoa antes do tratamento, 45 quilogramas. 45 quilogramas. Isso é igual a quem? Igual a 1 mais I. Muito bem. Ora, a unidade de medida quilograma pode ir embora, né? Pronto, desaparece. Olha aí você. 54 sobre 45. Se você quiser, mais uma vez aí, pessoal, se você quiser dividir 54 por 45, fique à vontade, ok? Aqui mais uma vez é particular, ok? Eu prefiro enxugar, eu percebo. Quem sabe regrinha de divisibilidade, essa pessoa consegue perceber de que ambos os números, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por 9. E aí quando você simplifica uma fração, você torna os números menores e, portanto, mais fáceis de serem um dividido pelo outro. É isso que eu falo. Então, 54 dividido por 9, usando regrinha de divisibilidade, você vai ficar com quem? Com 6. 45 dividido por 9, você vai ficar com 5. Pronto, olha aqui você. 54, 45 avos, isso na realidade são iguais a 6 quintos. Pronto, acabou. Vamos dividir 6 por 5? Vamos lá, eu sei que você sabe fazer essa divisão, viu? Isso vai ser 1,25. Pronto. Ou melhor, perdão, 1,2, desculpa, 6 dividido por 5, 1,2. Ok. Você quer o quê? O valor de I. Então pegue esse número 1 e passe para a esquerda. Fazendo o quê? A operação inversa, né? Subtraindo. Portanto, desaparece esse 1 daqui. Quanto é 1,2 menos 1? Isso vai dar 0,2. Pronto, 0,2. Ora, como você quer o valor na forma, na taxa, na forma percentual, né? Então vamos multiplicar 0,2 por 100. Você vai ficar com 20%. Portanto, o aumento na massa dessa pessoa foi de 20%, ok? Bom, essa foi a questão R11. Vejamos, agora você vê, não tem nada a ver com dinheiro, isso aqui, nada. Na realidade, você teve um problema ligado à medicina, né? A gente resolveu usando
porcentagem. Questão R12, vejamos aí agora a questão R12, vamos lá. Questão R12, vou ver o que é que nós temos, o enunciado da questão R12, vamos lá. Um aluno obteve nota 5,5 em matemática no primeiro bimestre. Tendo se esforçado mais nos estudos, conseguiu no segundo bimestre nota 7,7. Em quantos por cento sua nota foi melhorada? Houve um aumento da nota do aluno. O que é que você vai usar? Fórmula do aumento, olha aí. Maior, quer dizer, valor maior, né? Por uma questão de espaço, eu vou escrever apenas maior sobre menor. Maior sobre menor, isso é igual a 1 mais I. Muito bem. Quem nesse caso é o valor maior? É a nota, entendeu? Após o esforço dele, né? Em estudar mais. Foi para 7,7 a nota. E menor foi o valor anterior, no primeiro bimestre, não é isso mesmo? Isso, 5,5. Muito bem. Isso é igual a 1 mais o I. Ó, aí mais uma vez, é aquela história, né? O pessoal que se dedica a estudar a matemática básica lá nos seus alicerces, nos seus fundamentos, eu nunca vi ninguém se arrependendo de ter feito isso. Nunca vi. Resultado, essa pessoa ela consegue enxergar o seguinte, olha para cá. Isso aí para você com lápis e papel, sem calculadora. Uma casa decimal no numerador, uma casa decimal no denominador. O jogo está empatado. Olha, o que é que significa isso? Significa que eu posso pegar essa vírgula e somente por causa desse detalhe, pelo fato de você ter a mesma quantidade de casas decimais, tanto no numerador quanto no denominador, eu pego aquelas duas vírgulas e mando elas embora. Fico com 77 sobre 55. Ok? Bom, aí mais uma vez, a tal da matemática básica. Lá os alicerces, na fundação dela. Eu sei, usando regrinha de divisibilidade, que 77 é divisível por 11 e 55 é divisível por 11. Se você quiser fazer 77 dividido por 55, fique à vontade. Ok? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com frações com números menores. Então eu vou dividir isso por 11. 77 dividido por 11, isso é igual a 7. 55 dividido por 11, isso é igual a 5. Portanto, eu tenho o quê? 7 quintos. Ora, mas 7 dividido por 5 é fácil. Quem tem 7 dividido por 5, fica com 1,4. É só você fazer a divisão que você vai achar 1,4. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 1 e passar para cá. Pronto, passei o 1 para cá. 1,4 menos 1. 1,4 menos 1, isso é igual a 0,4, igual ao I. Muito bem. Ora, quem é o I? 0,4 vezes 100. Eu tenho, portanto, 40% aí. Portanto, o que foi que aconteceu aí nesse caso aí? A nota desse aluno, ok, após aí o esforço dele, ele foi recompensado, né, justamente com um aumento de 40% na nota dele, do primeiro bimestre para o segundo bimestre, ok? Questão R13, vamos lá. Um trabalhador tinha um salário de R$ 1.500. Após um aumento, passou a receber R$ 1.620. De quantos por cento foi o aumento recebido por esse trabalhador? Sem comentários, né? Então vamos lá. Quem é o maior? É o salário após o aumento, R$ 1.620. O menor no caso aqui é o valor, o salário antes do aumento, foi de R$ 1.500. Vamos colocar aqui R$ 1.500. Isso é igual ao fator de reajuste, né? Fator de aumento, 1 mais I. O que você tem? Ó, vou simplificar essa fração por 10, numerador e denominador. Então vai ficar 162 dividido por 150. Para, regrinha de divisibilidade. Aí mais uma vez aquele detalhe que eu falo para você. Vamos lá. Você quer dividir isso? Tem gente que prefere dividir. Fique à vontade. Fique à vontade. Mais uma parte, que é a quarta ou quinta vez que eu estou falando.
eu não gosto de trabalhar com frações onde os números, a menos que eu não tenha jeito, né? Onde os números são grandes. Eu prefiro trabalhar com frações equivalentes, ok? Onde você tenha números menores, porque na hora de fazer a divisão, ou fica mais fácil, ou então é possível até você fazer mentalmente. Nesse caso aqui é possível a gente fazer, nesse caso aqui agora não, mas eu tenho a impressão que simplificando, você faz a divisão, ó, sem precisar pegar no lápis. Então nesse caso, usando regrinha de divisibilidade, eu vou simplificar isso por quanto? Vou simplificar isso por 3. Muito bem. O que é que eu tenho aqui? Simplificando por 3, eu vou ter 162 dividido por 3. Isso vai ser igual a 54. 54. 150 dividido por 3. Isso é igual a 50. Muito bem. Igual a 50. Bom, aqui some, né? Vamos desaparecer com isso daqui. E aí é fácil. 54 dividido por 50. Ora, fácil, fácil, fácil. Isso vai dar 1,08. 1,08 igual a 1 mais i. Muito bem. Pegue o que? Pegue esse número 1 e passe ele aqui para a esquerda. 1,08 menos 1 igual a i. Muito bem. Quanto é 1,08 menos 1? Vai dar 0,08. 0,08, claro. Ora, mas você quer o valor percentual, né? Portanto, vamos multiplicar isso por 100. Multiplicar por 100, você desloca a vírgula 2 casas. Desloca a vírgula 2 casas. Então vai virar 8%. Ok? Portanto, o aumento no salário desse trabalhador foi de 8%. Continuando com a fórmula do aumento, o que é que nós vamos fazer agora? Um grupo de questões diferentes. Veja que nas anteriores, aliás, falando em anteriores, aí agora para você, da B17 até a B20, todas elas pedem a taxa percentual, ok? Então não deixe de fazer não. Da B17 até a B20. Agora não, a R14, a R15 e a R16, a questão já fornece, o enunciado já fornece para você a taxa, ok? São questões diferentes, mas usando a mesma forma, ok? Então me acompanha aí. Questão R14. Um automóvel teve um aumento de 8% no seu valor, passando a custar 27 mil. Qual o valor desse automóvel antes do aumento? Poxa, houve aumento, questão R14. Houve aumento, você está vendo aí que houve na realidade um aumento. O que é que nós temos então? Valor maior, vamos colocar aqui, valor maior, valor menor, isso é igual a 1 mais i. Muito bem. Ok. O aumento foi de 8%. A novidade é essa aqui agora. Ele já dá para você. O aumento foi de 8%. Muito bem. Sabendo, vamos lá. Qual o valor desse automóvel antes do aumento? Um automóvel teve um aumento de 8% do seu valor, passando a custar 27 mil. Ou seja, ele passou a custar 27 mil depois do aumento. A pergunta é, qual, 100 centavos, viu? Qual o valor do automóvel antes do aumento? No caso, ele está querendo o que aqui? O valor menor, que nós vamos chamar de X. Bem fácil essa. Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? 27 mil, vamos colocar aqui 27 mil, isso, sobre X, igual a 1 mais 8%. Ora, mais 8% lá da aula 35, eu sei que isso vale 0,08. 0,08. Então eu vou tirar esse franco aqui. Aliás, vamos deixar ele aqui, não vou mexer nele não. 27 mil, ok, sobre X, igual a 1 mais 0,08, ou seja, 1,08. 1,08. Vamos pegar esse X, tá vendo aqui? Vamos passar o X lá para o membro da direita.
Uma vez que você precisa isolar ele, então vamos passar ele para cá. X, muito bem, ele desaparece aqui. Então a gente fica com 27.000 igual a 1,08 vezes X. Como você quer saber o valor de X, esse 1,08 tem que sumir. Então passa ele para cá dividindo. Pronto, acabou. O que é que você tem aqui? Pronto. Então quem é X na realidade? X vai ser 27.000 dividido por 1,08. Muito bem. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Fácil, bem fácil. 27.000. Muito bem. Tá vendo essas duas casas decimais? Desapareça. Manda elas embora. Contanto que você faça o seguinte, ó. Olha só. Passar um detalhezinho para você aqui. Vamos lá. Você tem duas casas decimais aqui no denominador. Duas casas decimais. E no numerador você não tem nenhuma casa decimal. Então nós vamos fazer o seguinte. Sem alterar o número lá do numerador, vamos acrescentar nele duas casas decimais. Para que nós possamos ter uma quantidade de casas decimais do numerador igual à quantidade de casas decimais do denominador. Se esse número é 27.000, quando eu boto 1,2 e 2 zeros, ele continua sendo 27.000. Ele não deixou de ser 27.000. Mas aí tem um detalhe aí que é conveniente para a gente, ó. Que é conveniente. Como aqui tem duas casas decimais e aqui também tem duas casas decimais, eu agora posso pegar essa vírgula e mandar ela embora. Pronto, olha aí agora. Pronto, eu tenho essa situação aqui agora. E aí fica mais fácil para mim dividir. Na realidade, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho 2.700.000 dividido por 108. Por uma questão só de nós ganharmos tempo. Então vamos lá, 2.700.000 dividido por 108. Portanto, olha só, 25.000 era o valor do carro antes do aumento. Então vamos colocar aqui o valor do carro, 25.000 era o valor desse carro, ok? Qual é a diferença entre essa questão e as anteriores? Simples, é que nas anteriores se pedia a taxa, dava-se o valor maior e o valor menor e pedia o valor da taxa. Agora é o contrário, ele lhe dá o valor maior, lhe dá a taxa e pede para você o valor menor, ok? Vamos fazer agora a questão R15, vou apagar isso aqui. E aí você percebe que na verdade a fórmula, ela é a mesma. Ela se adapta, né, à questão que você esteja trabalhando. Ok? Nesse caso aqui, se pediu o valor menor, mas poderia se pedir o valor maior. Vamos ver a próxima questão, o que é que nós temos? Vamos lá. Questão R15. O que é que nós temos? Um trabalhador teve um aumento de 18% em seu salário. Sabendo que o salário antes do aumento era de R$ 2.100, calcule o valor do salário após o aumento. Mudou. Olha só. Me dá o valor da taxa. A taxa foi de 18%. 18%, olha aí, ok? Ele está dizendo que após o aumento, ok? R$ 2.100, melhor falando, antes do aumento, o salário antes do aumento, R$ 2.100. E ele quer o que agora? Calcule o valor do salário após o aumento. Vamos chamar de X aqui agora. É o valor do salário após o aumento. Mudou. É diferente da questão R14. É isso que eu quero que você entenda a dinâmica. Então vamos lá. O que é que nós temos? X sobre R$ 2.100. R$ 2.100 igual a 1 mais 18%. Isso é igual a 0,18. Muito bem. Ok. X sobre 2.100. Isso vai ser igual a 1,18. 1,18. Quem é X? Vamos lá? X vai ser R$ 2.100. R$ 2.100 vezes 1,18. Tá aí, fácil. X. Bom, mais uma vez aí para nós ganharmos tempo.
R$2.100 vezes 1,18. O que é que nós temos aqui? Temos R$2.478. É o valor desse salário após o aumento, ok? Vejamos agora, para nós encerrarmos essa aula 36, uma questão pegadinha, estilo armadilha mesmo, ok? Na realidade, eu já fiz um alerta, dois alertas, eu já fiz dois avisos sobre esse tipo de questão, ok? Tanto foi lá na aula 3 e na aula 9, ok? Se eu não me engano, eu usei até um exemplo do salário e do computador, né? Quantos computadores poderiam ser comprados com aquele salário? Aí o salário aumentava e o computador tinha um valor de reajuste e o computador tinha outro valor. Eu vou usar algo semelhante, não com o computador, com o salário. Com outro, a gente cria um outro exemplo aqui agora, para repetir mais uma vez, fazer um alerta aí sobre esse tipo de questão que é perigosíssima. Então me acompanha aí, olha só. Página 269, é a questão até de concurso público, né? Questão R17. Me acompanhe. A renda nacional de um país cresceu 110% em um ano, em termos nominais. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 100%. O crescimento real da renda foi então de letra A 5%, letra B 10%, letra C 15%, letra D 105% e letra E 110%. Onde é que está a pegadinha? É claro, para os iniciantes. O aumento da renda foi 110%. A inflação foi de 100%. Logo, o aumento real foi de 110 menos 100. Aí a pessoa pensa dessa maneira. Claro, o formulador sabe que ela vai pensar, o iniciante vai pensar assim. 110 menos 100, isso vai dar 10%. Aí ele coloca uma das alternativas, né? A letra B com 10%. Claro, óbvio que tem que colocar mesmo para selecionar no final das contas, né? Tem que ser algo, o processo é seletivo. Muito bem. Mas é claro que está muito fácil para ser verdade. Está muito fácil para ser a resposta correta. Pegar 110 menos 100. Não é assim que se faz. Na realidade, não são 10%. Não é 10% o valor da renda, o valor real da renda. É um valor menor. É aquele detalhe. Vamos supor que o seu salário em um ano teve um aumento de, digamos, de 10%. O seu salário. E nesse mesmo período, a inflação teve um aumento de 6%. Poxa, não seja ingênuo, né? Ingênuo em achar que o seu aumento foi de 4%. É claro que o aumento real líquido não é de 4%. É um valor menor que 4%. É esse tipo de pegadinha que eu quero deixar você ligado. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação aqui para lhe mostrar. Lá no outro, conforme eu falei, eu usei computador e usei salário. Vamos usar diferente aqui agora. Vamos colocar aqui. Imagine que você tem um capital. Pronto. E você tenha, digamos, uma viagem. Pronto. Você quer saber quantas viagens é possível serem feitas, ok? Com esse capital. Vamos colocar um capital aqui, valores redondinhos e múltiplo, potência de base 10, fica mais fácil pra gente. Vamos supor aqui um capital de 100 mil reais. Pronto. 100 mil reais. E a viagem, essa viagem, digamos, ela custa 10 mil reais. Pronto, tá aí agora. O capital é de 100 mil, você tem lá no banco guardado 100 mil. E a viagem é de 10 mil reais. Quantas viagens você pode fazer com esse capital? Bom, mas é claro, né? Você pode fazer 10 viagens com esse capital. Muito bem. Agora imagine a seguinte situação. Se ligue. Esse é o capital 1, ok? A viagem 1. Suponha agora a seguinte situação. Que esse capital, ele seja aumentado em, digamos, 50%. Pronto, 50%. E a viagem seja aumentada, 10 mil reais, em 20%. Claro, óbvio, né? Eu vou multiplicar, já que o capital foi aumentado em 50%, eu vou pegar o capital e multiplicar por 1,25. Está óbvio isso, né? Quer dizer, aí, para um pouquinho aí. Para.
Para mim não está óbvio aí. Por que aí tem 1,5? Me explique. Por que que a viagem aumentada em 20% ficou multiplicado por 1,2? Eu quero que você me explique. Tá bom, muito bem. Vamos parar um pouquinho para explicar por que que é 1,5 e por que que é 1,2. A aula toda, até o presente momento, eu fiquei mostrando para você que o que é maior sobre menor é 1 mais i. Não é isso mesmo? O que eu quero mostrar para você aqui é calcular um aumento de 50% em uma determinada grandeza, determinado valor, é multiplicar esse valor por 1,5. Bem fácil. Aumentar uma coisa em 20% é multiplicar essa coisa por 1,2. Se você quer aumentar essa coisa em 30%, então você pega o valor daquela coisa e multiplica por 1,3. De onde é que vem isso? A fórmula do aumento. Me acompanhe. Vamos lá. 100 mil era o valor do capital. Menor, viu? 100 mil. Tá aqui para você, 100 mil. Aqui seria o capital maior. Vou colocar aqui, maior. Eu tenho 1 mais, me acompanha aqui, 50%. Eu vou lhe mostrar que é 1,5. Então eu tenho maior, ok? Pega esse 100 mil, passa aqui para esse lado. Passa aí, vai, 100 mil vezes 1, olha o parênteses, vezes 1 mais 50%. O que é 50%? 50% é 0,5, claro, óbvio, 0,5. Mas o que é 1 mais 0,5? 1 mais 0,5 na realidade é igual a 1,5, claro. É isso que eu queria mostrar para você, ó. Pronto, olha aí. Aumentar uma coisa em 50% é pegar essa coisa e multiplicar por 1,5. Aumentar uma coisa em 70%, aumentar uma coisa em 70% é pegar o valor desta coisa, quando eu falo coisa é grandeza, e multiplicar por 1,7. Porque 70% é 0,7. 0,7 mais 1 dá 1,7. É isso que eu falo. Aumentar uma coisa em 300%. Eu quero aumentar uma coisa em 300%. Eu pego essa coisa e multiplico por 4. Se não, vejamos. 300%. Me acompanhe. 300%. O que é 300%? 300% é 300 sobre 100, claro. E quanto é 300 sobre 100? Vai dar 3. 300% vai dar 3. Quanto é 1 mais 3? 4. Olha aí. Aumentar uma coisa em 300% significa multiplicar essa coisa por 4. Então, quando eu quis multiplicar isso por 50%, eu pego e multiplico por 1,5. A viagem, o valor da viagem, ela foi aumentada em 20%. Eu pego ela e multiplico por 1,2. Pronto, está explicado aí para você por quê. De onde foi que aquele 1,2 apareceu? Apareceu daqui, da fórmula do aumento. Ok? Muito bem. Muito bem. Vejamos aqui o que nós vamos fazer agora. Olha só. Preste atenção no raciocínio. Olha só. O capital é de 100 mil reais. A viagem é 10 mil. Ora, se a viagem aumentar em 20%, e o capital aumentar em 50%, o raciocínio errado, diga-se passagem, vai ser 50% menos 20%, isso dá 30%. 30%. Errado. Mas vamos lá. 30%. Portanto, se eu antes conseguia fazer 10 viagens, com aumento de 30%, eu vou fazer 3 viagens a mais. Ou seja, 13 viagens, não é isso mesmo? Isso está errado. Você vai fazer menos de 13 viagens. Eu vou lhe provar aqui agora. Vou lhe pôr aqui, ó. É fato isso, não há como negar isso. Na realidade, essa divisão aqui não vai dar 13 como resposta, ou seja, um aumento de 30. Não é assim que funciona. A dinâmica não é essa. Pega o aumento do capital e subtrai do aumento da viagem. Não é assim que funciona. Vamos deixar claro isso. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos lá.
100 mil vezes 1,5, ou seja, 150 mil, pronto. Agora eu quero 10 mil vezes 1,2, ou seja, um aumento de 20%. Isso vai dar 12 mil. Olha a surpresa aqui agora para você. Isso não vai dar o número 13. Se não, vejamos. Olha só. Eu não sei quanto vai dar, mas eu lhe garanto uma coisa. Não é o número 13, é um valor menor que 13. 150 mil dividido por 12 mil. Muito bem. 12,5. Eu não disse 12,5. Ou seja, a pessoa não consegue fazer 13 viagens. Ela vai conseguir fazer 12 viagens e vai ter dinheiro para metade de uma viagem. Ela não consegue fazer 13 viagens, serão 12 viagens. É isso é que eu falo. Não se faz esse tipo de pegadinha, nem nessa questão, nem nesse tipo. Não é assim, voltando para a questão agora. Se a renda cresceu 110% e a inflação foi de 100, não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Você pega 110 menos 100. Não é. Bom, como é que faz então aí, usando fórmula do aumento? É simples. Na realidade, esse tipo de questão você consegue escapar dessa pegadinha fazendo isso aqui, ó. 1 mais I. Me acompanhe, o que é que você vai conseguir. Você não vai colocar aqui onde eu estou colocando o dedo, você não vai colocar o valor percentual. No caso da questão, por sinal, o exercício resolvido, ok? Você não vai colocar isso daqui. No caso da questão, você não vai fazer isso aqui. 110% foi a renda e aqui 100%. Você não vai fazer essa bobagem. Não se faz essa bobagem. Está errado fazer isso daqui. Se você fizer, você não vai encontrar o valor correto, que é 5%. Então, como proceder nesse caso? Então, vamos lá, o que é que você vai fazer? O correto é você fazer isso aqui, ó. 1 mais a taxa. Lembre-se que isso aqui só foi um exemplo, viu, pessoal? Na realidade, eu já voltei para a questão. A taxa do crescimento sobre 1 mais a taxa da inflação. Vou botar INF, inflação. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa real. É isso que eu quero que você entenda. Então me acompanhe, o que é que nós temos aqui agora? 1 mais a taxa de crescimento. Aí você coloca 110%. 1 mais a taxa de inflação 100%. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa real, que é na realidade o que você quer. É na realidade o que você quer. Por uma questão de espaço, eu vou apagar aqui, você já tem isso copiado aí. Eu vou apagar isso daqui e vamos voltar aqui para cima para resolver essa questão. Depois a gente pode fazer até a questão da viagem do capital para mostrar a você como é que a gente acha o valor correto. Na realidade, de 10 para 12,5 houve um aumento de 25% e não de 30%, ok? Então me acompanhe, o que é que nós temos aqui? Quanto é 110%? É 110 dividido por 100. Pô, mas 110 dividido por 100 é fácil. Isso é 1,1, claro, óbvio. 100%, quanto é 100%? 100% é 1. Igual a 1 mais a taxa real. Eu vou ter 2,1, me acompanhe. Eu vou ter 2,1 sobre 2. Igual a 1 mais a taxa real. Ok. Vamos ver aqui agora o que é que nós temos. 2,1 dividido por 2. 2,1 dividido por 2. Eu vou ter 1,05. 1,05 igual a 1 mais a taxa real. Pega esse 1, passe esse 1 para cá. Passou? Muito bem. Com quem que a gente vai ficar? 1,05 menos 1. Isso é igual a 0,05. Igual a taxa real, o crescimento real. A taxa real vai ser de 5%. Ok? Não foi de 10%, é o que eu mostrei para você. Não foi de 10%. Na realidade, o crescimento real foi de
5%. Aqui, na questão da viagem e do capital, quanto foi que nós encontramos por isso daqui? Olha, recapitulando, o capital teve um aumento de 50% e a viagem, o valor da viagem tem um aumento de 20%. O iniciante faz 50 menos 20, 30, mas não é 30, tá aqui, ó. Se fosse 30, pularia de 10 para 13, mas não pulou de 10 para 13, pulou de 10 para 12,5%. Portanto, o aumento não foi de 30%, o aumento foi de 25%. Como é que a gente acha o valor? Simples, vou fazer aqui agora para você. Essa aqui que eu fiz para você foi a questão R17. Vou resolver agora esse exemplo que eu criei para você, do capital e a da viagem. Então vamos ver, eu vou mostrar a você como que a gente vai encontrar esse 25%, ok? Então vamos lá. Maior sobre menor, ok? Maior, vamos lá. De quanto foi o aumento do capital? De 50%. Então você vai colocar. Não coloque essa bobagem aqui, ó. Mais uma vez, vou repetir, viu? E o aumento do capital foi da viagem, foi de 20%. Se você faz isso, você erra a questão. Não se faz isso, está errado se fizer isso. Na realidade, o correto é você fazer isso. É 1 mais 50% sobre 1 mais 20%. Esse 1 mais vem lá da fórmula do aumento, né? É o fator de reajuste. 1 mais I. 1 mais o I. 1 mais o I, ok? Vamos lá? O que é que eu tenho aqui? 1 mais 50%, eu já sei que 50% é 0,5, já sei. 20% aqui, eu já sei que é 0,2 igual a 1 mais I. Ora, quanto é 1 mais 0,5? Isso vai dar 1,5. Deixa eu colocar aqui, 1,5. E 1 mais 0,2, isso vai ser igual a 1,2. Muito bem. Quanto é 1,5 dividido por 1,2? Poxa, é você fazer aí agora. Eu vou fazer só para nós ganharmos tempo. 1,5 dividido por 1,2. 1,25. Olha aí. O 25 já apareceu. 1,25 igual a 1 mais I. Olha aí você. Passe esse 1 para cá subtraindo. 1,25 menos 1. Você vai ficar com 0,25. Muito bem. Quanto vai ser? 25%, que é o valor que nós encontramos aqui, bateu certinho, ó, 25%. Então, tome cuidado aí você com esse tipo de questão, essa armadilha, ok? E para você treinar, para você não se tornar presa fácil desse tipo de armadilha, você tem um grupo de questões que eu escolhi, ok? Todas elas de concurso, ok? Elas estão na página 270, é a questão da B28 até a B33. Da B28 até a B33, são 6 questões, todas elas com esse tipo de armadilha, ok? Se você quiser treinar um pouco mais, vamos lá, você pode ir lá para os exercícios complementares. Você também tem esse tipo de pegadinha lá, vamos lá. Você tem na questão C21, na questão C22, na questão C23, na questão C24 e na C25 você tem esse tipo de questão lá para treinar, ok? Bom, pessoal, vamos encerrar aqui essa aula 36, né? O nosso curso já está chegando no final, mais 2 aulas e a gente encerra o curso de Matemática Básica, volume 1. Estou falando encerrar o volume 1, ok? Então, nas próximas 2 aulas, nós iremos trabalhar as outras 6 classificações. Por enquanto, trabalhamos 2. Menor sobre maior, foi a primeira, né? E agora maior sobre menor. Combinado? Então, a próxima aula agora é a aula 36. Thank you.